Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais um comparativo entre caixa de som contra Mini System. Dessa vez será a Multilaser SP344 contra o Mini System Sony GPX88. Além de testarmos nesse vídeo qual dos dois toca mais forte em área aberta, com 2 decibelímetros, eu irei te mostrar também qual deles tem mais grave e subgrave, a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dos dois e também qual deles eu prefiro e o porquê. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer outros Mini Systems e outras caixas de som para a gente poder fazer esse comparativo. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades aqui do canal sobre caixas de som e Mini System. E bora começar te contando a especificação de cada um. No caso, a Multilaser SP344 vem com a equalização manual de agudo e grave no máximo, no volume máximo, e essa configuração de alto-falantes, segundo o manual. Já o Mini System Sony GPX88 vem com a equalização manual no máximo, reforço dos graves ativado no último volume, mais essa configuração de alto-falantes, segundo o manual. Dito isso, bora começar com o comparativo em área aberta com 2 decibelímetros. Um na função dBA e outro na função dBc, e logo em seguida eu te conto qual dos dois ganhou o comparativo e também a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora do Mini System Sony GPX88. E no comparativo em área aberta, vitória para a Multilaser SP344, que independente do resultado, você vendo os dois tocando a mesma música alternadamente nas mesmas condições, qual te agradou mais? Dito isso, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora do Mini System Sony GPX88, que já indo direto ao assunto, começando pela equalização manual. Ter equalização para grave, médio e agudo é um ponto muito positivo, principalmente por ter uma equalização específica só para o subwoofer. Isso me agrada bastante. Já as equalizações pré-programadas, algumas me agradam, outras não. Algumas eu percebo que não muda tanta coisa, talvez nem precisariam delas. Mas aí, eu acho que você vai concordar comigo, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Concorda comigo? Então deixa o like. Já com relação ao grave, eu percebo que ele é ali um grave misto, querendo ter um subgrave mais macio. Eu digo querendo ter um subgrave mais macio pelo seguinte, ele tem subgrave, só que não é tão perceptível. Se você colocar ele em certos locais, você vai perceber mais fácil o subgrave dele. Então talvez dependa um pouco mais, se você gosta de subgrave igual eu, você procurar um local mais apropriado para estar colocando ele, para estar integrando mais subgrave. Por isso que eu falei que ele é ali um grave misto, querendo ser um subgrave. Ele tem, mas você precisa de um certo local para poder perceber com mais facilidade. Se você não importa tanto com o subgrave, não vai fazer diferença. Uma coisa que eu percebo muito nele é que ele foca em médio, agudo e grave. O subgrave tá ali, mas basicamente é essa ordem. Então, por ter equalização manual, eu venho aqui, diminuo um pouco do médio, diminuo um pouco do agudo, dou mais foco no grave, nessas 3 equalizações, e no subwoofer eu vou lá e coloco no 10, que é o máximo que entrega de grave e subgrave. E aí eu consigo dosar ele mais no meu gosto. Fica um som perfeito? Não. Mas da forma que eu equalizo ele e no local que eu deixo ele, ele me agrada a qualidade sonora. Vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 100 Hz até 60 Hz. E logo ao final eu te conto qual dos dois ganhou o comparativo e também irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da Multilaser SP344.
90 Hz, 80 Hz, 70 Hz, 60 Hz, e no comparativo de grave, vitória para o Mini System Sony GPX88. Com isso, temos um empate nesse comparativo, que antes de desempatar, eu vou te contar a minha opinião sobre a qualidade sonora da Multilaser SP344. Já indo direto ao assunto, é uma caixa de som para quem quer jogar o som longe, gosta de médio e agudo e não importa de ser grave de ataque. Ela tem grave de ataque ali querendo ser misto. Ela tem subgrave, ela com volume ali até mais ou menos 60, 70%. Você vai conseguir perceber o subgrave dela com mais facilidade. Quando você coloca ela com 100% do volume, com a equalização do agudo e do grave no máximo, você vai ver grave de ataque fácil, médio e agudo. Para quem gosta, vai gostar bastante dela, porque o volume final dela é bem alto. Porém, dependendo da música, ela começa a querer degradar ali. Tanto que a luz de clipe vermelha começa a acender igual louca. Da forma que ela entrega, até que me agrada ali uns 60, 70% do volume, que eu ainda consigo ver o subgrave nela. Na hora que você põe 100% do volume, fica uma caixa ideal para quem quer jogar o som longe. E aí, eu vou lá e tento diminuir um pouco do agudo dela, só que você vê que o agudo muda o tom. Ele fica meio que abafado, ele não chega a diminuir o volume, você percebe que muda a frequência do agudo. Então eu queria diminuir o agudo para poder dar mais foco em grave e subgrave, só que dessa forma fica um som ruim, não me agrada dessa forma. Por mais que eu não goste de médio e agudo, quando diminui o agudo dela, no meu gosto, fica abafado. Então eu prefiro deixar o agudo dela no máximo, porque fica um agudo mais bonito, não que eu goste, mas fica mais bonito. Então eu senti falta de uma equalização para os médios dela, porque talvez eu combinando o agudo com o médio, e aí tivesse separado esses dois, eu conseguiria equalizar ela mais do meu gosto. Mas aí no geral, levando até em consideração a construção dos alto-falantes dela, que são justamente para entregar grave de ataque, até que a qualidade sonora dela me agrada, levando em consideração esses pontos negativos que eu falei antes. E agora vamos desempatar esse comparativo com um comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz. E logo em seguida eu te conto qual dos dois ganhou o comparativo e também qual dos dois eu prefiro e o porquê. 60 Hz, 50 Hz, 40 Hz, 30 Hz, 20 Hz, e no comparativo de subgrave, vitória para a Multilaser SP344. Com isso, ela se torna a campeã desse comparativo. Vamos agora para o comparativo de recursos. E agora eu vou te contar qual dos dois eu prefiro e o porquê. A qualidade sonora da Multilaser SP344 me agrada? Sim, me agrada. Ter a opção de equalizar agudo e grave é um ponto positivo. Porém, mesmo tendo um volume final menor e mesmo perdendo no comparativo de subgrave, que é o que me agrada mais, a qualidade sonora do Sony GPX88 me agrada mais pelo seguinte: ele é mais completo em equalizações pré-programadas, que ela não tem. A equalização manual dele, eu consigo equalizar grave, médio e agudo. No caso dela, eu só consigo agudo e grave. E além disso tudo, ele tem a opção de reforço nos graves. E também tem a opção de eu equalizar somente o subwoofer. Então, pela equalização dele ser mais completa, mesmo tendo um volume final menor, eu consigo equalizar ele mais do meu gosto. Por isso, o Sony GPX88 me agrada mais
no quesito áudio, mesmo ele perdendo no comparativo de subgrave para SP344. Só que tem um detalhe, para quem busca um aparelho com mais volume final, focado em mais médio e agudo, sem sombra de dúvida, ela vai agradar mais do que o Sony GPX88. E aí, duas coisas. Se você tiver interesse em adquirir uma Multilaser SP344, aqui na descrição tem um anúncio lá no Mercado Livre de poucas unidades que ainda restam dela nova. Dá uma conferida lá se ainda tem para vender. Agora, se você tem um Sony GPX88 e está precisando de antena FM ou conectores dos LEDs porque o seu estragou, eu tenho para vender dele e de outros mini systems. Só me chamar aqui nos comentários que eu te mando o link direto do anúncio que você precisa. Mas se você não está interessado em nada disso e quer conhecer mais detalhadamente todos os dois, aqui nessa playlist você vai conferir a construção dos dois por dentro. Tamanho de imã de alto-falante, construção de alto-falante, construção de caixa, placas de funcionalidade. Não deixe de conferir para poder conhecer esses dois aparelhos de som top de linha ainda com mais detalhes.